Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Então quero já, sem mais delongas, chamar meu irmão Rodrigo, por gentileza, suba até o altar, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. O irmão Rodrigo é psicólogo e eu falei assim, traz uma palavra para nós aí. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Vamos orar de novo? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos Teu santo nome. Como o Senhor é bondoso, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estar na Tua casa hoje, podendo falar e ouvir da Tua grande mensagem, meu Pai. A boa nova, a mensagem da salvação, a mensagem do Teu grande amor por nós, meu Pai. Pai, livra-nos de todo mal. Livra, meu Pai, de todo empecilho que tenta nos atrapalhar de ouvir a Tua mensagem, de impedir, meu Pai, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Que a Tua mensagem chegue até a nossa mente, meu Pai, e ela possa, como uma semente, crescer, tomar conta, meu Pai, porque é isso que nós queremos. Que o Senhor tome conta da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor nos guie, meu Pai. Que o nosso eu seja controlado pelo Senhor. Nós não queremos andar sozinhos. Nós não queremos ser reis da nossa própria vida, pois nós temos o Senhor como nosso verdadeiro rei. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Toma o Teu lugar de honra, meu Pai. O Senhor é nosso maior convidado. Receba, meu Pai, a glória, porque a glória é Tua. Tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Louvamos Teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, glória a Deus. Obrigado, irmão. A garganta está seca. Queridos, primeiro eu quero agradecer. Acho que nós estamos completando 7 meses, 8 meses aqui na igreja. Eu não tive a oportunidade ainda, mas agradecer o carinho dos irmãos. Quão foi bom, né? A recepção de vocês. Quanto vocês nos receberam com carinho aqui. E eu tenho que agradecê-los por isso. Na sexta-feira, eu e minha esposa nós estivemos aqui para uma reunião, né? Eu até comentei com ela no carro, eu acho que esse pessoal gosta de nós. Acho que eles vão com a nossa cara. Então, a gente gosta de vocês também. E ela pediu para mim não falar, mas não dá, eu não consigo segurar a língua. Aí ela falou assim, Rodrigo, cuidado, você está chamando todo mundo, não cabe lá em casa. Eu vou chamar todo mundo, mas vai ser devagarzinho, tá? Eu vou levando vocês. Da outra vez teve uns irmãos lá, eu falei para ele, irmão, você tem alguma restrição alimentar? Não, tenho não, como de tudo. Falei, amém. Aí eu fiz uma abóbora, e dentro da abóbora eu coloquei abóbora, e coloquei um caldo lá. Aí eu vi que o irmão estava comendo pouco lá em casa, falei, como mais, irmão? Você não repetiu? Repete, irmão. Aí ele repetiu, amém, encerramos. Aí passou dias depois, encontrei com a mãe dele aqui. Aí ela descobriu que ele comeu abóbora. Ela olhou na cara do irmão e falou assim, você comeu abóbora? Eu falei, opa, tem algo de errado. Aí, em casa não come. Aí ela falou isso, você nunca comeu uma abóbora? Aí o irmão ficou, até mudou de cor. Foi, arrumei briga. Olha o sacrifício do irmão que está cuidando do outro. Olha para você ver. Come até aquilo que não gosta, só para ver o irmão feliz. Obrigado, viu, meu irmão? Aí quando vocês forem lá, vocês me avisem, viu? Para não precisar fazer esse sacrifício. Comer um jiló, né? Amém, queridos, vamos lá. Vamos para a palavra, porque ela é boa, agradável, não é isso? Abre a sua Bíblia, livro de Gênesis. Eu não sei quem falou aqui, que a gente deve estar preparado para anunciar a palavra, né? E por onde você começaria? Aí veio na minha cabeça, Gênesis. E Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. Amém, Senhor. Começamos por lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Pastor, até às 9.
Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vou resumir aqui. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? A imagem de Deus os criou. É que eu resumi aqui na minha fichinha. Gente, eu sou analógico, viu? O meu é papel e caneta ainda. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos lá? Sobretudo, o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em algumas outras traduções, sobretudo, guarde os teus pensamentos, pois deles procedem a fonte da vida. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos falando, meus queridos, que nós somos criados à imagem e semelhança. Deus nos criou perfeitos para conviver com Ele, para habitar com Ele. Mesmo o homem sendo feito da terra, né? Sendo natural, Deus o transformou à sua imagem e semelhança. E Deus vinha todos os dias ao fim da tarde para conversar, para dialogar com aquele homem e com aquela mulher, né? Adão e Eva. Mas eles pecaram, eles se afastaram, houve uma ruptura, houve uma quebra. E da presença do Senhor, eles saíram. E ali se iniciou esse processo de degradação. Seja degradação física do nosso corpo, degradação da nossa mente. Para a curiosidade de vocês, nós temos listados mais de 300 doenças, transtornos mentais. E a lista não se fecha, tá? Essa lista vai aumentando com o passar dos anos. Agora, e doenças do nosso corpo? São inúmeras também. Ali se começou tudo isso. E o Senhor vai renovando, vai nos ensinando. Guarda o Espírito que habita em nós. Quando Cristo morreu na cruz, Ele foi fraturado, Ele foi sangrado, Ele foi morto. Para quê? Para que essa aliança fosse refeita. Uma ferida, ela só se conecta na outra se a outra também tiver ferida, senão não há conexão. É Sofonias, se não me engano, Cânticos, perdão. O cordão de 3 fios não se rompe com facilidade. Aquela linha que faz a sutura, ela só está unindo essas duas partes machucadas, feridas. Cristo fez isso. Ele fez essa união através de um sofrimento, através de uma ferida. Ele une um homem a Deus. E nós passamos a ter o Espírito habitando em nós. O pastor Flavinho, semana passada, nos disse: o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é verdade? Já pensaram na dimensão disso? De vez em quando eu me pergunto: Rodrigo, como é que você está lidando com o Espírito habitando dentro de você? Porque aquilo que você vê, Ele vê também. Aquilo que você ouve, Ele também ouve. Como nós estamos lidando com a presença do Espírito em nossas vidas? Se nós tivéssemos a dimensão, soubéssemos dessa dimensão, entendêssemos claramente isso, a gente não pecava. Ouvi um pregador uma vez: olha,
Se você soubesse que Deus estava ali, que o Senhor estava ali na sua frente, você roubaria? Você veria pornografia? Você gritaria com seu irmão? Sabendo que o Senhor, o Deus, o Criador de todas as coisas, estava ali em pé na sua frente, você não faria isso. Nós menosprezamos o Espírito do Deus vivo. Quando Cristo foi levado aos céus, Ele disse aos discípulos: eu preciso ir, para que o Consolador, o Ajudador venha. E nós precisamos desse Consolador e Ajudador, porque é Ele que faz, através da palavra, Ele que faz separação da alma e do espírito. A alma é como se fosse ali o meio do caminho, né? A ligação entre o corpo biológico. Ó, esse corpo nosso aqui, que sempre dá um probleminha, não é verdade, gente? Sempre tem um probleminha, né? Por mais que você cuide, sempre dá um pitizinho. A alma, a nossa mente, olha, a personalidade. Personalidade é aquilo que você é, suas características, aquilo que faz você sentir, pensar e agir. Isso é personalidade. Foi criado no passado, séculos, né? Milênios atrás, a teoria do... Fugiu o nome? Me fugiu o nome, queridos. Os temperamentos, desculpe. O sanguíneo, colérico e por aí vai. Mas com o passar do tempo, se viu que a personalidade, a característica humana é muito complexa. Não dá para você pegar as pessoas e encaixar ela em 4 definições. Somos muito complexos. Então a teoria da personalidade, que foi desenvolvida recente, ela justamente vai nos dar o quê? Essa individualidade. Nós somos individuais, Deus nos fez perfeitos e únicos. Então ciência não caminha afastada da presença de Deus. Para se fazer ciência não precisa caminhar sem a presença de Deus. A fé caminha com ciência. E nós estamos vendo a própria ciência revelando a Deus. Somos seres individuais, com características individuais, para glorificar a Deus, cada um na sua diferença, cada um na sua capacidade, cada um no seu defeito, para glorificar o Criador de todas as coisas. Então Deus não errou quando criou você. Deus não errou quando fez você baixinho, grande, mais cheio, mais magrinho, né? Deus não errou nesse processo, meu amado. Essa semana tivemos uma notícia muito triste de um jovem cristão americano que foi assassinado justamente por levar a palavra do Senhor. Eu estava pensando, gente, como aquele jovem, ele era jovem, tinha 31, 32 anos, se não me engano. A capacidade intelectual e mental que ele tinha para elaborar respostas, gente, aquilo ali é um presente de Deus. Eu não tenho essa capacidade. Eu não saberia debater como ele, porque aquilo ali foi dado por Deus. E nós sabemos que ele está com a salvação garantida. No grande dia, nós encontraremos com ele lá, amém? Diante do Senhor, assentados à mesa do Criador. Glória a Deus por isso. Então, queridos, Deus deu uma capacidade para cada um. Mas o mundo corrompido, quer nos encher de falácias, de mentiras, que nós todos temos que nos parecer.
Eu tenho que ter a capacidade do irmão, mas eu tenho que ter aquela. Aquele irmão ali é um excelente empresário, mas aqueles irmãos lá atrás são professores universitários. Mas aquele irmão ali toca um instrumento maravilhosamente. Eu não sou professor, não tenho doutorado e não consigo, não dou conta, meus irmãos. Eu não dou conta, não é para mim. Eu já entendi isso. Eu também não consigo tocar. Eu já tentei também, não deu certo. Já tentou cantar? Eu também não dou conta, irmão. Eu fui cantar ali, comecei a ficar rouco, beber água. Aí, o pastor Flavinho é igual eu não sabe cantar não. Amém, queridos? Nosso corpo, vamos entender. O que é alma? O que é espírito? O que é o corpo? Uma metáfora para vocês, uma analogia. Pense no computador. Pensaram? Ok. A parte física do computador é o corpo. O software, que é aquela coisa virtual, é o sistema que opera no computador, que faz acender as luzes, que faz aparecer letras, imagens. Isso é a alma. O que é o espírito? É eletricidade. Deu para entender? A eletricidade, o sopro de vida é Deus. É o sopro de vida de Deus. Então você pode ter uma máquina e ter o software, um programa rodando, mas se você não tem eletricidade, não tem vida, não funciona. Então nós dependemos de Deus. Não dá para caminhar sem a presença do Senhor em nossa vida, porque senão você está morto. E quando nós vemos qual é a função do inimigo, ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. Lá no meu consultório eu falo isso para os meus clientes. A função do pensamento distorcido, do pensamento negativo, é roubar a sua alegria, destruir a sua vida, a você, seja mental e fisicamente. A origem desses pensamentos distorcidos tem uma única origem, e nós vamos falar dela daqui a pouco. Ela veio de um mesmo lugar, mas eu adianto para vocês, não é criação de Deus. Porque quem fala para você, você não presta, você não consegue, você é um fraco, você nunca vai conseguir aquilo, morra de medo, tenha inveja, deseje aquilo que o outro tem, isso não provém do Senhor, não é de Cristo. Porque quando temos a nossa mente alimentada pelo Espírito do Senhor que habita em nós, de nada sentimos falta. Estamos nos matando, destruindo o nosso corpo e a nossa mente, porque estamos ouvindo o mundo. Eu estou falando, me incluindo nesse processo. Nós estamos ouvindo o mundo, de que temos que dormir menos e trabalhar mais. Não é isso? Enquanto os outros estão dormindo, você está o quê? Trabalhando. Abre um parênteses aqui, se matando. Tirar final de semana, para quê? Porque eu tenho que trabalhar no final de semana, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais, e mais, e mais. E para que tudo isso? Para ganhar status, para ganhar dinheiro. E nós estamos adoecendo. Nós estamos afastando daquilo que Deus criou para nós. Por isso que eu comecei falando para vocês. Falando do Gênesis. Por quê? Nós fomos feitos para habitar aonde? No jardim, com a presença de Deus. E nós estamos vivendo algo muito distorcido daquilo.
O jardim não era essa selva de pedras. Tinha relógio no jardim, gente? Não. Tinha um Cássio lá, um Técnicos. Eles usavam lá um relógio. Nós fomos feitos para habitar naquele ambiente. Lá não tinha comida enlatada. Não é verdade? Lá não tinha conserva. Lá não tinha açúcar. Lá não tinha óleo vegetal. Não tinha nada disso. Não tinha salsicha. Pedra. Carinho. Lá não tinha nada disso. E olha o que a gente está fazendo conosco. Você vai comprar uma bolacha hoje, a bolacha nem tem chocolate mais. Está escrito sabor chocolate. Tem uma mistureba lá dentro e passa longe do chocolate. Nós estamos nos destruindo porque estamos nos afastando do projeto original de Deus. Quando eu tenho cristãos no consultório, alguns perguntam para mim: Rodrigo, será que é só transtorno mental? Será que pode ser espiritual? Eu falei, pode também. Mas também pode ser o quê? Uma desregulação do seu corpo. Pode estar faltando vitaminas. Você pode estar com o seu corpo inflamado. Você pode estar com o seu intestino inflamado, porque você come gordura saturada, come açúcar. Seu corpo não vai, seu intestino tem mais de 500 milhões de neurônios. É considerado o segundo cérebro. Tem uma ligação direta com o seu cérebro. Você inflama o seu intestino, você impede a absorção de vitaminas, impede a produção de serotonina. Seu cérebro precisa de serotonina para ficar o quê? Tranquilo. Uma outra curiosidade para vocês: a inflamação, toda a inflamação, mas a inflamação do intestino impede um homem e a mulher de terem filhos, porque vai impedir a produção de óvulos e de espermatozoides. Olha quantos problemas que nós estamos tendo na nossa vida, por causa daquilo que a gente come, ou por causa do ambiente onde nós estamos. Nós aprendemos e temos dificuldade com isso, mas devemos trabalhar o perdão. Mas também precisamos entender qual é a hora de sair de um determinado ambiente. Nós precisamos entender qual é o ambiente adequado para nós estarmos. Esse tempo, meus pais estão ali atrás, esse tempo foi semana, tem umas 2 semanas, né, que eu estive lá. Eu estava conversando com eles, estava falando com eles. Igreja é para você viver em comunhão, é para ter que receber o pessoal em casa. Você tem que gostar disso, tem que gostar de conversar com o seu irmão. Por quê? Porque na hora que eu quiser comemorar, vou comemorar com quem? Eu vou para onde? Eu vou comemorar com meu irmão. Por quê? O dia que eu estiver fraco, ele me coloca de pé. O dia que ele estiver fraco, eu coloco ele de pé. O dia que nós dois estivermos fortes, nós ajudaremos os outros. Nós aproveitaremos, assistiremos jogo de futebol. Eu não gosto de assistir jogo não, tá? Depois do 7-1, nunca mais assisti. Mas pode assistir um jogo de futebol, né? Podemos. Assistir The Chosen, né? A Júlia Douglas assistiu lá com a gente. Podemos ir numa pizzaria? Podemos, viu, irmãos? Podemos comer um cheddar, né? De vez em quando, mas podemos. Nós faremos isso com nossos irmãos. Mas olha, mas para poder ter essa comunhão, a minha mente, a minha alma precisa estar o quê? Com a mente de Cristo. A minha mente precisa parecer com a mente de Cristo. O meu coração tem que estar ligado ao coração de Cristo. Porque eu não vou ser um irmão se eu não tiver. Eu vou ser uma pedra de tropeço.
Eu vou ser o religioso que vai chegar pro irmão, tá lá feliz comendo a pizza. Eu ouvi lá na pregação do Rodrigo que é pecado comer cheddar. O irmão até engasga na hora. Deixa o irmão ser feliz, deixa ele comer o cheddar. Ora por ele. Aí você vira aquela pessoa chata, porque você não tem Cristo no seu coração, você não tem a mente de Cristo. Você vira religioso. Cristo vai nos falar, vai nos lembrar. Falou, ele disse isso para os seus discípulos, mas fala para nós agora: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essa religiosidade, coisinhas que mais afastam do que aproximam as pessoas de Cristo. Nós precisamos ter essa mente, a mente do Criador, que olha com compaixão para o irmão, que o cuida, que o ama, que sente falta. Cadê o meu irmão aqui hoje? Ele não está aqui. E como eu disse para vocês, foi tão bom ser bem recebido aqui na igreja. Foi tão gostoso ser bem recebido. Continue fazendo isso. Continue cuidando bem das pessoas. Continue tendo a mente de Cristo. Independente do que essa pessoa foi, independente da mente que ela tinha no passado, da mentalidade que ela tinha. Continue. Porque a sua mente é a mente de Cristo. E quando nós trabalhamos correção de pensamento, o que nós ensinamos para as pessoas? Todo pensamento que se tornou forte na sua cabeça, na sua mente, foi por repetição. Tudo na vida é repetição. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 2. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui minha colinha. Perdi aqui, irmãos. Salmo capítulo 1, versículo 2. Que vai falar que medita dia e noite. Irmãos, coloca para mim aqui. Salmo capítulo 1, versículo 2. Versículo 3: a alma saudável é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha que coisa maravilhosa. É uma árvore saudável plantada à beira do riacho. Nunca lhe falta água. Ela dá o quê? Frutos. É isso que nós temos que ser. Uma árvore que dá fruto. E quem come o fruto da árvore? É a árvore. Quem come o fruto da árvore? São os outros. Quando você tem a mente de Cristo, você produz, a minha garrafinha aqui, você produz frutos para que os outros possam se satisfazer, ser cheios da presença do Senhor. O 2, irmão. Obrigado. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita de dia e de noite. Repetição. Então você precisa repetir. Para quê? Para que aquela ideia comece a se fortalecer, comece a se tornar uma conexão neural forte. Deu certo o videozinho, pastor? Deu certo, irmão, um videozinho do neurônio? Consegue colocar para mim? Vai colocar aqui um videozinho, queridos, de um neurônio tentando criar uma conexão. Você já deve ter visto isso. Todo mundo está vendo? Amém. O vídeo é curtinho mesmo. Vocês viram aqueles bracinhos? Aqueles são os axônios.
eles estão tentando formar conexões, as conexões são feitas um neurônio se comunicando com o outro. Então ele está buscando neurônios que tenham afinidade, que são parecidos. Esse processo acontece por impulsos elétricos e químicos. Aquilo ali é a formação de um pensamento. Olha, o que você está pensando agora é aquilo ali que está acontecendo no seu cérebro. Algo maravilhoso. Olha, comunicação, conexão. Deus no princípio se conectando com o homem, tendo interação. Olha o que acontece dentro da sua mente, do seu cérebro. Conexão. Aqueles bracinhos ali, ó, interagindo um com o outro. E por isso que você precisa meditar de dia e de noite. Você precisa repetir. Para quê? Para que aquela conexão se torne forte e não venha a ser rompida. Quando a conexão se torna forte, nós chamamos de quê? De crença. Crença é uma ideia forte que não pode ser destruída. Mas se você não medita de dia e de noite, aquela conexão, ela se rompe. Tem um nome para isso, poda neural. Para que o seu cérebro vai ficar mantendo ligações que consomem energia à toa, se você não usa? Você não usa aquilo ali vai ser desfeito. Então você pode vir na igreja todos os domingos, mas se você não medita dia e noite, todas as vezes que você volta, é como se fosse um começo de novo. Você ainda continua com a palavra do Senhor nos diz, você continua ainda bebendo leite, porque essa conexão não se fortaleceu. Você não consegue processar coisas maiores, você não consegue ir além. Lembro de Jesus trabalhando com os discípulos, né? Um dia ele deu uma bronca: até quando terei que permanecer com vocês? Até quando vocês vão ficar com esses pensamentos limitados, com essa mente limitada? Vocês precisam expandir, vocês precisam ter a minha mente. E Cristo meditava dia e noite, não é verdade? A série The Chosen mostra bem isso, né? Eles perguntam: cadê Jesus? A gente não sabe não, a gente sabe que ele volta. Ele foi orar. Jesus o tempo todo estava orando, o tempo todo estava meditando. Mais um trabalho que o inimigo faz conosco, e infelizmente ele tem muito êxito nisso, é entupir o nosso tempo, nos encher de atividades, nos colocar a velha e falsa mentira de que não é suficiente comer de todas as maravilhas do jardim, você tem que desejar aquilo que não pode. Ele implantou essa ideia, essa falsa ideia, esse pensamento distorcido na cabeça da Eva. E Deus tinha colocado uma ideia inicial: comam de tudo, se fartem de tudo que tem aqui, só aquela ali. E ali se começou isso que nós temos dentro da nossa cabeça, nos atormentando todos os dias. E nós estamos como Paulo: Senhor, nos livra desse espinho, tira esse espinho da minha carne, da minha mente. E o que Paulo nos fala? Que o espinho não foi tirado, você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas você não lida com isso sozinho. O Espírito do Senhor, o ajudador, ele está habitando dentro de você. E quando você vem com aquela ideia errada, o Espírito sopra no seu ouvido, né? Lá dentro: não, querido, calma, tenha paciência, você não precisa disso. As irmãs na Shopee, que montam lá o carrinho, o Espírito do Senhor sopra: irmã, você não precisa disso. Você não precisa do suporte de detergente. O inimigo prevaleceu na cabeça da minha esposa dia para trás. Ela
ela comprou um rodinho que tem um borrifador. É para limpar a janela, amor. Oi, para limpar a janela você vai ter que esticar, você não vai conseguir apertar o botão lá em cima. Você vai ter que borrifar primeiro, depois vai puxar com o rodinho. Não dá, irmã. É ótimo. Amém. Vou orar por você, pois essa ideia é maligna. Essa aí. Então você não precisa do rodinho com o borrifador. Você não precisa, irmãos. Precisa, irmão? A irmã concorda? Tá bom. Então eu mudo o exemplo. O Espírito vai dizer para você, você não precisa disso, você não precisa ficar cobiçando a mulher do próximo, porque Deus vai levantar uma varoa valorosa na sua vida, amém? E nem cobiçar o varão valoroso da sua irmã, porque Deus vai levantar um para você. Não é isso, meus irmãos? O Espírito do Senhor está ali regulando, está ali nos ensinando, nos guiando para nós termos a mente de Cristo, para que a gente não venha sentir falta de nada. Isso é ser rico. Olha que maravilha. Nós não venhamos a sentir falta de nada. Eu gostaria que eu não sentisse falta de nada, ia ser tão bom. Ter a verdadeira riqueza, ser completo em Cristo. A alma é o campo de batalha, como eu falei para vocês. Nós temos os pensamentos saudáveis, bons, que nos edificam, e eles também têm uma origem que vem do nosso Criador. Ele criou Adão e Eva com esses pensamentos. Pensamentos puros, saudáveis, de completude. Então, quando nós falamos lá no consultório, os PANs, pensamentos automáticos negativos, pensamentos são automáticos, eles vêm na sua cabeça sem você querer. Mas o pensamento que os corrige tem que ser trabalhado. Você tem que clamar, como o salmista vai dizer: a minha alma anseia pelo Senhor. Eu tenho que ansiar pelo Senhor, tenho que ansiar para que Ele venha em meu socorro, para que o Teu Espírito corrija os meus pensamentos. O Espírito Santo é o verdadeiro antivírus. Por quê? O software perfeitinho que Deus criou está lá, está rodando na cabeça de todo mundo. Mas quando nós passamos a ter conexão com o mundo, seja no computador, as portas USB, não é? Wireless, Wi-Fi, isso aí. Eu não sou da área, não. Quando nós nos conectamos com o mundo, o vírus entrou, se instalou e começou o que? A bagunçar. E o Espírito Santo vai lá como um antivírus e começa a fazer uma limpeza. Então toda vez que você busca o Senhor, toda vez que você decide corrigir os seus pensamentos, o Espírito Santo está ali com um antivírus limpando e jogando fora aquele vírus. Rodrigo, mas eu tenho feito isso. Aí, meus queridos, por isso que o Senhor nos deu a possibilidade natural da ciência, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, da nutrição. Tem nutricionista aqui? Tem não? Fisioterapeuta? Tem não? Tem os dois? Não estão não. Tudo isso é forma de glorificar ao Senhor, porque toda cura é uma forma de voltarmos à imagem e semelhança do Senhor. Porque eu não disse para vocês, não houve uma ruptura? Nós não quebramos essa conexão, então nós perdemos ali um pouco dessa imagem. Nós perdemos a mentalidade de Cristo, nós perdemos a imagem de Cristo. E toda doença se iniciou dessa ruptura. Vou abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que você está doente porque você está com falta do Senhor, não. Com falta de Cristo, não. Amém? Mas por causa da ruptura inicial, do pecado original, se iniciou esse processo de adoecimento do nosso corpo.
Então todo o processo de cura é devolver a nós essa imagem do Senhor. E Deus está usando esses profissionais para devolver essa imagem. Mas olha, Deus trabalha com a gente quando você tem que procurar um médico. Você tem que chegar lá para o médico, tem que contar a sua história. Eu estou com uma dor aqui, ó. Tira a camisa. Fala, nossa, pai, não quero tirar a camisa não, tem vergonha. Aí você tem que se expor, você tem que se humilhar. Imagina um consultório de psicologia. A pessoa senta, conta a sua história aí. Conta tudo, hein? Porque algumas pessoas têm uma ideia de que o psicólogo sabe que você está mentindo, só de você olhar. Isso não é verdade não, viu, queridos? Isso não é verdade não. Mas a pessoa chega lá, tem que contar todas as histórias. Aí quando ele tenta esconder alguma coisa, a gente começa a perceber por causa do discurso, a gente começa a ir ali, ó, vai puxando, ó, mas por que disso? Ó, me fala dessa área aqui que você não falou ainda. E a pessoa está ali se humilhando. Está quebrando o orgulho. E quando a gente fala de quebrar orgulho, lembra de um general cheio de lepra, que foi atrás do profeta, e o profeta nem vai recebê-lo. O profeta não recebe, é Naamã, né? O profeta não recebe ele. Ele fala, fica indignado, eu vim para cá, achei que ele ia fazer ali um ritual, né? Ia fazer alguma coisa, e ele não fez nada, ele me desprezou, porque eu sou uma autoridade, eu sou poderoso. O profeta vai trabalhar justamente com ele o orgulho. Vai lá, entra naquele rio barrento ali. Ele teve que tirar aquela roupa, mostrar a podridão no corpo dele, diante dos seus subordinados. E quando ele faz aquilo, ele é curado. E Deus trabalha com nós o nosso orgulho, dizendo para nós, você não vai vencer sozinho. Você não consegue vencer sozinho. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa de comunhão. Quer ser curado? Tenha comunhão. Converse, dialogue, busque ajuda. Porque o mundo, lembra que eu falei para vocês? Durma menos, trabalhe mais. O mundo está dizendo para você que, olha, eu consegui, eu sou bom, eu tenho 19 anos e tenho um patrimônio de 200 milhões. Eu fiz aqui, apertei 2 botões e consegui comprar aqui um Porsche. Aí você olha para você mesmo e diz, nossa, eu sou nada. Moleque de 19 anos, clicou 2 vezes ali numa operação financeira e conseguiu comprar uma Porsche com isso. Não sou nada, eu estou com 40 anos. Eu estou com meu carro financiado. Mas um moleque de 19 anos conseguiu. É isso que o mundo está tentando nos dizer. Está nos dizendo. Você tem que tentar fazer aquilo também. Aí corremos nós lá para comprar curso. Quem já comprou curso de coach aqui? Pode falar a verdade, irmãos. Não minta. Eu já comprei curso de coach. Assisti 2 aulas, joguei fora, perdi o negócio. Eu vi um também aqui, ó. Eu sei que vocês compraram. Eu sei. Vocês já compraram. Oi? Piscou. Eu sei que vocês estão mentindo. Queridos, é isso que o mundo está tentando nos dizer. Corra atrás disso, porque no final da história você nunca vai chegar lá. É o tesouro no fim do arco-íris. Você corre atrás do fim do arco-íris e nunca chega. É você fica com aquela frustração, eu não sou bom, eu não sou nada. Deus não me ama. Deus não gosta de mim, porque Ele não me dá aquilo que eu quero. Até o dia que você lê um livro que chama O Deus que Destrói Sonhos, do meu xará, Rodrigo Bibo, que tem um sorvete e o sorvete caiu no chão. Reflexo tá bom.
É um Deus que destrói seus sonhos humanos, seus sonhos naturais, mas Ele não destrói sonhos espirituais, porque Ele coloca sonhos espirituais na sua vida. Quando você tem a mente de Cristo, você não está pensando no aqui e agora somente. Você está pensando na eternidade. Você está pensando, eu quero ter comunhão com meus irmãos porque eu vou estar com eles no céu. Eu quero ter comunhão com o Senhor de todas as coisas, porque eu vou passar a eternidade inteira aos pés dele. Como ele vai dar atenção para nós? Não sei, ele é Deus. Mas eu sei que ele vai me dar atenção exclusiva. Amém, irmão? Vai também, não vai? Ele vai ficar do meu ladinho o tempo todo? Vai. Fala, Senhor, você vai ficar do meu lado agora. Amém, queridos? Então, olha, no Novo Testamento, a palavra alma, em grego, é psique, como o pastor falou para nós. Tá? Então, olha, na área de saúde mental, essa palavra é muito usada, a psique humana, a alma humana. Queridos, a igreja, ela tem a função de revelar o verdadeiro conhecimento de Deus. Mas a igreja também tem a função de revelar o verdadeiro conhecimento sobre o homem. Então, é com o Senhor, é com a tua palavra que você vai conhecer quem você é, aquilo para o qual Deus o criou e para onde você vai. Deus revela tudo aquilo que você deve fazer, tudo aquilo que você deve saber para viver essa vida. Você não precisa de coach. Você não precisa de um cara mandando você gritar uhul, uhul, yes, yes. Você não precisa disso. Você não é bicho. Você não é orangotango. Você não precisa disso. Tem uma frase nas redes sociais que diz o seguinte: cabeça vazia, oficina do coach. É a nova forma do inimigo te atrapalhar. Você não precisa de nada disso. Porque quanto mais aumenta suas posses, mais aumenta o seu tormento. Eu vejo isso no meu consultório. Tem cliente que fala assim: comprei uma máquina de 600 mil. Aí ele fala assim: tive um prejuízo, 3 milhões. O ano passado, não sei o que, foi lá 30 milhões. Eu falei, misericórdia. Nunca vi esse tiro na minha frente. Nem sei se eu vou ver, se for da vontade do Senhor, amém. Ao primeiro momento você fala, nossa, eu queria ter essa vida, queria movimentar esse monte de dinheiro. Aí depois que você escuta, não, eu não quero. Porque não tem paz, não tem sossego. Não tem alegria. Você olha para todas as áreas da vida da pessoa, todas as áreas estão ali com esse pensamento enganando, esse pensamento enganoso, destruindo a alma daquela pessoa. E nem para todos a gente pode chegar e falar, querido, Cristo é a solução dos seus problemas. Deus nos dá muita oportunidade de falar do amor dele no consultório. Algumas vezes a gente tem que usar outras expressões, tentando indicar o caminho para aquela pessoa. Mas seria tão bom, queridos, se a gente pudesse falar abertamente. Cristo é a solução dos seus problemas. Abre mão de tudo. Vende os seus terrenos. Vende tudo. E siga o Senhor.
Abra mão dessa vida. Abra mão dessas coisas e vai viver a verdadeira felicidade. Porque não tem dinheiro que compre isso. Então olha para dentro de você, olha quanto sofrimento você passou, olha quantas buscas nós tivemos, principalmente na adolescência. Gente, eu já cheguei a dar uma martelada no meu nariz por causa do meu nariz. É sério, eu peguei um martelinho, pá, no meu nariz. Aí o nariz aumentou. Mas por quê? Preocupado em querer agradar, em querer ser aceito. Eu tive um sério problema com o Leonardo DiCaprio. Foi justamente na época que eu estava na escola, apareceu aquele indivíduo. Aí você não tem cabelo loiro, você não tem a pele branquinha igual a dele, você não tem o olho azul. Aí você é mal visto. Você é deixado de lado. Os homens aqui passaram por isso? Que estão com 40 anos? Passaram, né? Pode falar, irmãos. Eu sei que vocês passaram, foi só eu não. Olha lá, o irmão passou. Aí depois teve uma época aí que teve os irmãos que eram gêmeos, os caras bombadão. Eu sei com um shape de grilo. Aí você vai para a academia, malha e não cresce. Aí você fica nessa busca. Antes você queria ser loiro. Depois você quer ficar bombado. Aí depois você descobre um cara que é inteligentíssimo, você quer ficar igual ele. Aí depois você descobre um cara que é teólogo, aí você quer estudar teologia para ficar igual. Aí você não faz nada nada fica bom. Você está sempre querendo copiar alguma coisa. Quanto sofrimento nós já vivemos, tentando viver outras vidas, tentando viver a vida do outro. Mas por quê? A nossa alma, a nossa mente estava desregulada. E nada disso era necessário. Me preocupei muito com o nariz, muito com o shape de grilo, mas eu encontrei uma doida que me ama, que me diz que eu sou bonito. Deus sempre vai ter uma doida, um doido para você. Amém, Jonas? Glória a Deus. Sempre vai ter. Então você não precisa se preocupar com essas coisas. Queridos, não quero me alongar mais, já está na hora de encerrar. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que cuidar da mente não é alimentar o próprio eu, não é alimentar o próprio ego, ok? Não é nada disso. É para você se tornar aí o egocêntrico. Mas o cuidar da mente é justamente para que você se conecte com a mente de Cristo. É você poder olhar para dentro de você e começar a dialogar consigo mesmo. E aí, Senhor, como é que anda as coisas aqui dentro? Como é que está aí o meu pensamento? Olha, Rodrigo, por que você está pensando dessa forma? Lembra-te do Senhor. Eu ensino as pessoas, aprenda a falar para você mesmo poder ouvir, mas avisa os seus familiares que você não está com um quadro psicótico não, tá? Você não está falando sozinho. É treinamento da terapia. Fale em voz alta para você mesmo ouvir. Fale aquilo que Deus projetou para você, aquilo que Deus determinou para a sua vida. Que o Senhor fala, só eu sei o que eu tenho de bom para vocês. Não sei se... Me ajuda, pastor. Só eu sei os bons caminhos que tenho para vocês. Eita, aí, irmão. Queria saber de cor. Queria saber o local, o endereço dos versículos, mas a minha mente de TDAH dificulta. Amém, queridos? Então, Efésios capítulo 1, 22 e 23.
e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, queridos? A plenitude que cumpre tudo em todos. Plenitude, aquilo que completa, aquilo que preenche, aquilo que enche. Quem é o cabeça de todas as coisas? Jesus. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Então todas as coisas são para o quê? Para a glória do Senhor. Alguém me perguntou, Rodrigo, mas esse médico que você está indicando, ele é cristão? Eu falei, não, não é. Ela, mas eu vou orar para que o Senhor faça ele falar e escrever e prescrever de acordo com a vontade dele. Eu falei, amém, irmã, é isso aí. Porque Deus vai usar para glorificar o nome dele. Deus vai usar aquele médico que mesmo não crendo, para edificar e restituir a imagem dele em sua vida. Então vai. Não temas. Queridos, ele é o cabeça sobre todas as coisas. Não é só sobre a igreja, não. É sobre todas as coisas. Amém, meus amados? Vamos orar para a gente poder encerrar? Pai, nós meditamos na Tua palavra, Senhor Deus. Queremos e pedimos, meu Pai, e queremos ter uma mente, Senhor Deus, conectada ao Senhor. Uma mente, meu Pai, que pensa, que age e que sente como o Senhor. Pai, nos faz sentir o que o Senhor sente. Nos faz, meu Pai, ter compaixão dos nossos irmãos. Nos faz, meu Pai, ter misericórdia dos nossos irmãos. Nos faz perdoar, meu Pai, como o Senhor nos perdoou. Tira de nós, meu Pai, a amargura do coração, a revolta, a raiva, o medo. Tira de nós tudo isso, meu Pai, porque isso não procede do Senhor. Nós queremos a Tua mente, queremos pensar como o Senhor pensa. Queremos nos alegrar com aquilo que o Senhor alegra. Queremos falar as coisas que o Senhor fala. Guia-nos nos nossos passos. Abre a nossa mente, meu Pai, para ouvir a Sua voz. Fala ao nosso coração, meu Pai. Nessa noite, na hora que nós estivermos dormindo, Pai, fala ao nosso coração. Fala-me de uma maneira, meu Pai, que nós possamos ter certeza que não é fruto da minha mente natural, mas é fruto do Seu Espírito falando conosco. Que eu tenha certeza que é o Senhor falando ao meu coração. Queremos ouvir a Tua voz, meu Pai. Queremos silenciar a voz do mundo para poder ouvir Sua voz. Tire de nós, meu Pai, esse desejo de correr atrás das coisas, meu Pai. Mas coloque em nós a vontade, Senhor Deus, de correr para os Teus braços. Mesmo em pecado, fedendo a porco, mas nos dá esse desejo de voltar para os Seus braços, pois nós sabemos que o Senhor vai nos abraçar, pois sabemos que o Senhor nos colocará em nossa mão o anel da aliança, e o Senhor nos fará um banquete, e nós assentaremos à Sua mesa no grande dia. Pai, abençoe os meus irmãos aqui nessa noite, abençoe a Tua igreja, os Teus líderes, faz prosperar, meu Pai, a Tua casa, a Tua presença, o Teu Espírito, que o Teu Espírito transborde aqui, Senhor Deus, que vidas venham ser restauradas, curadas, que a Tua presença, meu Pai, venha nos encher a cada dia mais. Envia, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja, aos 4 cantos desse mundo, meu Pai, levando a Tua palavra em coragem, em verdade. Ativa em nós, meu Pai, o Teu chamado. Ativa o Teu chamado que está adormecido em nossa mente, meu Pai. Nos faz
pregadores, evangelistas, servos fiéis ao Senhor, porque quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontrará trabalhando na tua obra e seremos chamados servos fiéis. Escreve o nosso nome, meu Pai, na coluna do teu templo. Escreve o nosso nome numa pedra branca, meu Pai, porque nós iremos habitar na tua presença para todo sempre. Cura-nos, meu Pai, cura nossa alma, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou passar a palavra para o pastor Flavinho. Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos. Semana passada eu falei sobre o nosso corpo. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é para a glória de Deus, amém? Se você não viu essa mensagem, está no nosso canal do YouTube. Hoje nós falamos sobre a nossa mente, a nossa alma. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Que a nossa alma anseie por Cristo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Semana que vem, nós estaremos falando sobre o Espírito. Cuide do Espírito. Vai ter o irmão aqui pregando, ministrando, vai trazer para nós a essência do que é esse cuidado com o nosso Espírito. Que o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa nos instruir e nos ajudar a viver de acordo com a tua vontade, a viver de acordo com aquilo que o Senhor proporcionou para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.